Salmo de número 7, vou ler aqui, e aí você acompanha comigo e vamos então para a meditação, tá? Confissão de Davi, que ele cantou ao Senhor acerca de Cushi, ou acerca das palavras de Cushi, o benjamita. Diz assim: Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que como leões não me dilacerem nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Ergue-se contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor. Das alturas, reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios, e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara as suas armas mortais e faz das suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concede sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Até aqui a palavra de Deus. Esse salmo, então, nosso tema é orando pela justiça verdadeira. Não é só orando pela justiça de modo geral, mas orando pela justiça verdadeira. Se você quiser orar por justiça, você deve saber muito bem e tomar muito cuidado com as consequências de orar pela justiça verdadeira, pela justiça de Deus. Esse salmo, na realidade, ele é muito interessante, porque logo no início ele dá algumas informações. Diz que é uma confissão de Davi, então é algo do profundo coração de Davi. Diz que ele cantou acerca das palavras de Cushi, o benjamita. Algumas informações aqui. Lembrando que esse título, no Salmo, não é um título dado pelo tradutor. É um título que, de fato, está no Salmo. Então, quem escreveu o Salmo, que foi Davi, ele colocou esse título. Então, nós chamamos esse título de o versículo 0. Então, antes do versículo 1, vem o versículo 0, tá? Nos Salmos. E algumas informações interessantes. Esse Salmo, ele diz aqui que ele cantou ao Senhor. Essa palavra cantou, na verdade, é uma palavra conhecida como Shigaion, esse nome é diferente, né? Shigaion, ou Shijonot, mais conhecida como Shijonot. Seria então no original. O que significa isso? E por que isso tem relevância? É como se fosse uma melodia, é como se fosse uma confissão duvidosa. Literalmente, é como se fosse palavras de um bêbado. Então essa seria a palavra, esse salmo. Então quando nós lemos esse salmo, é como se fosse palavras de um bêbado. É como se Davi estivesse enlouquecendo. É como se ele estivesse maluco, colocando assim, né, com essas palavras, e escreveu isso aqui. Está perturbado, extremamente perturbado e melancólico. A tradução é como se fosse uma aberração, como se fosse uma dúvida. E a forma como era, então, tocada essa música era um louvor meio diferente.
digamos assim. Então, provavelmente, era daquelas músicas que parece não fazer muito sentido na forma como ela foi tocada. Ou seja, é uma melodia mais melancólica. Uma música que traz tristeza. Não é para ser cantada de uma maneira alegre, sorridente. É para ser cantada do fundo do coração, é para ser cantada de uma forma melancólica. É as mesmas palavras como nós encontramos lá em Abacuque 3:1. Exatamente a mesma palavra. Lá em Abacuque 3:1, ele diz, né? A oração do profeta Abacuque sob forma de canto. E a palavra aqui é a mesma, sobre a forma de shijonote. Ou seja, essa oração final de Abacuque, se você nunca leu Abacuque, eu te recomendo. É muito interessante este livro. E no final, ele canta aquela melodia que nós conhecemos, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda assim me alegrarei no Senhor. A gente conhece esse versículo. Mas todo o capítulo 3, ele é esse shijonote. É o Abacuque cantando do fundo do seu coração. Ele sabe que coisas ruins vão acontecer com a sua vida, mas ainda assim ele está colocando o seu coração diante de Deus. Ele sabe que a figueira não vai florescer, que o fruto da videira não vai dar fruto na videira, mas ainda assim ele vai se alegrar no Senhor. Então esse mesmo sentimento que Davi está colocando dessa maneira. O que dá a sensação então de que essas palavras elas vieram do fundo do coração amargurado de Davi. Como se ele estivesse clamando em choro e em melancolia. Passa uma seriedade tensa. Ele quer a justiça para os seus inimigos, mas ao mesmo tempo ele está preocupado com a sua integridade, preocupado com o seu coração. E uma outra informação também importante é o que ele diz sobre Cushi, o benjamita. Se você procurar na Escritura, você não vai ver esse nome, a não ser lá em Jeremias, falando sobre um outro Cushi, mas não esse mesmo Cushi daqui, dessa passagem. Quem é esse tal de Cushi? Nós não sabemos. Não temos informação nenhuma sobre este homem. Há algumas possibilidades. Primeira possibilidade seria um nome para se referir a Saul. Por quê? Porque o próprio pai de Saul se chamava Kish. Saul era benjamita, o rei Saul era benjamita, e o rei Saul estava perseguindo Davi nessa época. Então talvez Davi está falando sobre o próprio Saul. Cush, talvez fosse um outro nome para Saul. Há uma outra possibilidade de ser um dos servos de Saul. Um dos servos de Saul que estava falando palavras terríveis, maldizendo Davi, estava acusando Davi de algum pecado que ele tinha cometido. Talvez Davi aqui então esteja na caverna, como nós conhecemos essa história, fugindo de Saul, fugindo do rei Saul, e estava enlouquecendo por causa disso. Por quê? Porque ele estava sendo acusado de ter feito alguma coisa contra o rei Saul, sendo que nós conhecemos a história que Davi sempre respeitou o rei Saul, estava sendo perseguido pelo próprio rei. E Davi estava extremamente íntegro nessa ação dele. Em outros momentos que a gente sabe da história, Davi não agiu de maneira íntegra, mas nesse momento Davi estava agindo de maneira honesta, de maneira justa, e ainda assim estava sofrendo por causa dos seus atos, dessas falsas acusações contra ele. Não sei se você já passou uma situação parecida, mas já houve momentos em minha vida que eu fui acusado falsamente. Já houve momentos em que eu fui acusado e eu não admiti meu pecado. Não admiti que de fato eu cometi aquele pecado. Mas já teve outros momentos que eu fui acusado, e eu sei que você talvez também tenha sido, acusado de algum pecado, de cometer algum ato injusto, sendo que na verdade você nunca cometeu. E muitas vezes a nossa atitude é de angústia, né? Talvez tenha sido na sua infância, tenha sido acusado de ter batido em algum colega e nunca bateu, né? Isso acontece principalmente com quem tem irmão. Sempre a gente é acusado
Na minha infância, por exemplo, eu era o caçula. E geralmente, os caçulas são os mais protegidos. No meu caso, foi o inverso. Eu era o caçula e eu não era o protegido. E muitas vezes, minha irmã mais velha usava contra mim esse poder e me acusava de alguma coisa. Eu apanhava e ela não, mas era ela quem tinha feito alguma coisa errada. Mas muitas vezes, né, não só na infância, mas hoje, às vezes você é acusado de alguma situação em que você não cometeu. E essa pessoa te persegue, e essa pessoa continua te acusando, e por mais que você diga que você nunca fez isso, ainda assim há essa perseguição. Seja no trabalho, seja no casamento, seja na família. Então essa era a situação de Davi. E por isso, resumindo esse texto, nós podemos então tirar a grande ideia de que a justiça divina ela é concedida em graça aos que se refugiam em Deus e em vingança àqueles que não se convertem ao Senhor. E é isso que nós vamos ver hoje. Então, quando você pedir pela justiça de Deus, tome cuidado, porque muitas vezes você pode ser que não esteja agindo de maneira íntegra. Versículo 1 e versículo 2, quero só trazer a estrutura do texto e então tirar algumas aplicações. Versículo 1 e 2, Davi ora por libertação dos seus inimigos. Ele pede para que Deus o livre de qualquer inimigo que possa acabar com a sua vida. E declara então, e essa parte é essencial desse texto, ele declara, o Senhor é o meu refúgio. E porque o Senhor é o meu refúgio, e porque eu me refugio nele, é que eu posso orar para que Deus vingue os inimigos, para que Deus vingue aqueles que estão, então, o acusando. Versículo 3 ao versículo 5, ele declara a sua inocência. Senhor, se eu procedi da forma como eles estão me acusando, se eu de fato cometi tudo que eles fizeram, tudo que eles falam contra mim, então reverta a sua justiça. Então não entregue a sua justiça àquelas pessoas, mas entregue a sua justiça a mim. Uma oração muito forte, né? Já orou assim? Deus, se eu cometi o que de fato as pessoas estão falando que eu cometi, então que eu receba a justiça, que eu receba a vingança, que eu receba a ira do Senhor. Então Davi está colocando diante de Deus que ele não cometeu mal algum, que ele está sendo justo diante da sua acusação. Então quando você for acusado por alguma coisa, se de fato você não cometeu nada, ore assim. Eu duvido você orar assim, de fato você não cometeu nenhum mal contra aquela pessoa. Então, se te acusarem de alguma coisa, o irmão Anderson cometeu tal coisa. E o irmão Anderson fala assim, não, eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Então você vai chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu vou orar diante de Deus, que se eu não cometi isso, eu vou ser liberto por Deus. Mas se eu cometi, que eu receba a justiça de Deus. Então perceba como é muito forte essa oração. Perceba como é muito pesada fazer uma oração como essa. Por isso nós devemos tomar cuidado, porque muitas vezes nós mentimos, nos fazendo de inocentes, quando na realidade, de fato, nós pecamos. Quando você se declarar justo diante de Deus e das pessoas, confira se realmente você não pecou. Talvez você tenha pecado e nem tenha percebido. Então confira, se de fato eu não pequei, então eu posso me declarar justo diante de Deus. Mas se eu pequei, então eu peço perdão e que a ira de Deus caia sobre a minha vida. Terceiro, ele confia então que Deus irá o defender. Se de fato ele for justo, então a consciência dele é, se eu for justo, então Deus vai me defender, porque Deus é meu refúgio. Talvez ele poderia ser um pouco arrogante aqui na sua fala, dos versículos de 7 a 11, mas ele confia que ele estava limpo, que o seu coração estava limpo. Ele sabe que Deus o vingaria por causa de 3 motivos. Primeiro, porque ele estava de fato vivendo de forma íntegra. Ele sabia, eu estou vivendo de forma íntegra e por isso Deus vai me vingar.
ou vai vingar os meus inimigos. Segundo, ele confia que Deus é o seu escudo. Então Deus é quem me protege. Deus é o meu escudo. Deus é o meu protetor. Davi estava sendo perseguido por Saul e recebendo essas acusações do benjamita Cushi. Mas ainda assim ele sabia: o Senhor é o meu escudo. O Senhor vai me proteger. E terceiro, ele confia que o Senhor é o seu justo juiz. Muitas vezes, quando nós somos injustiçados, a primeira pessoa que nós acusamos é quem? Deus, não é mesmo? Quando nós recebemos alguma acusação, a primeira pessoa que a gente acusa é Deus. Deus, por que você fez isso? Deus, por que eu estou sendo injustiçado? Mas, o que ele está colocando é: Deus é um Deus justo. Ainda que eu sofra acusação, Deus não está agindo de maneira injusta contra mim. Deus, ele continua sendo justo. E por isso nós podemos confiar que Deus irá vingar, sim, os seus inimigos e não os nossos inimigos. Deus não é obrigado a nos vingar. Mas Deus, ele vai sim vingar aqueles que fizeram mal contra ele. E quarto, ele confia que Deus irá destruir aqueles que não se convertem. Aqueles que não se convertem ao Senhor. Quais são os inimigos que ele coloca aqui? O texto diz, versículos 12 ao 17, que os inimigos são aqueles que não se arrependem. Aos homens que não se arrependem, versículo 12 diz, Deus afia a sua espada. Olha que texto forte, né? Aqueles que não se arrependem, o que Deus está fazendo? Está afiando a sua espada pacientemente, para que um dia ele então se vingue de todo aquele que não se arrependeu, de todo aquele que não pediu perdão pelos seus pecados. É muito forte nós pensarmos nisso, porque muitas vezes quando nós olhamos para a Escritura, ou muitas vezes quando olhamos para textos da Bíblia, nós esquecemos da ira de Deus. Como eu falei certa vez no EBD, nós não pregamos mais sobre o inferno. Nós não pregamos mais sobre a ira de Deus. Mas o texto, a Bíblia deixa bem claro que o inferno é real, a ira de Deus é real e de que Deus irá trazer a sua justiça final. A Bíblia diz isso, a Escritura diz isso. E o texto está sendo bem firme e forte aqui, dizendo que Deus um dia irá trazer a sua ira sobre aqueles que não são convertidos, sobre aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Há duas maneiras de Deus destruir os ímpios. Duas maneiras. E Paulo escreve isso lá em 1 Timóteo 1,20, que ele diz assim: entre os falsos mestres, estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. O que Paulo está colocando aqui? Esse é bem difícil. Existia dois homens dentro da igreja que eram falsos mestres, Himeneu e Alexandre. E esses dois homens estavam agindo como ímpio e pregando o falso evangelho dentro da igreja. E Paulo diz o seguinte: esses dois homens eu entreguei para Satanás, ou seja, fiz uma oração imprecatória contra eles, para que eles aprendam a não blasfemar. O que é blasfemar? É aprender a não pregar mais heresias, a não falar mais contra Deus. Há duas maneiras de um ímpio, de uma pessoa, de um falso mestre, parar de pregar um falso evangelho, parar de pregar heresia. Há duas maneiras de Deus destruir os ímpios. A primeira e mais trágica é a morte. Deus, de fato, protege a sua igreja, protege os justos, trazendo muitas vezes morte para aqueles que não se arrependem, livrando os seus justos
livrando os eleitos do mal. Essa é a parte mais trágica. A segunda maneira, que é a parte melhor, que é a conversão. Como que o ímpio deixa de ser ímpio? Ou morre, ou se converte. Não é mesmo? Então, um falso mestre, como que um falso mestre deixa de ser um falso mestre? Se converte ao Senhor e passa a pregar o verdadeiro evangelho. O que nós devemos fazer? Devemos pedir pela morte dos ímpios? Não. Apesar de Davi orar dessa maneira, pedindo a morte deles, nós não podemos fazer isso. O que nós devemos fazer então? Pedir pela conversão. Pedir para que Deus converta essas pessoas. Devemos pedir pela conversão sabendo da destruição. Sabendo que Deus tem o poder para destruir qualquer pessoa. Mas o nosso coração não deve ser um coração de vingança, assim como o coração de Davi. O nosso coração deve ser um coração de graça. Assim como Abacuque, que no começo do capítulo, lá no capítulo 1, ele orou por vingança, mas lá no capítulo 3, ele ora por graça. Ele diz lá em Abacuque 3:2, na tua ira, lembra da misericórdia. O que ele está dizendo? Eu sei que Deus, ele vai punir os ímpios. Eu sei que Deus vai se irar e vai trazer justiça contra os ímpios. Mas ainda assim, eu peço por misericórdia. Eu peço para que Deus converta essas pessoas e não traga a justiça sobre eles. Cristo Jesus é o único que pode clamar a perfeita justiça de Deus. Ele é o único que é justo e o único que não merece a espada de Deus. É o único que não merece a vingança de Deus, porque ele não é ímpio. Nós já fomos ímpios, e eu espero que nenhum de vocês seja ímpio. Espero que vocês todos já tenham convertido ao Senhor. Jesus é o único que pode orar pela justiça de Deus. Deus, traga a justiça sobre minha vida. É o único que pode orar assim. O que nós podemos orar? Deus, traga a sua misericórdia. Me justifique. Porque se eu orar, Deus, traga a justiça sobre a minha vida, o que Deus vai fazer? Tá bom. O que você merece é a morte. O que você merece é o inferno. Mas quando nós oramos, Deus, traga a sua misericórdia, nós então estamos conscientes de que não merecemos a graça de Deus. Não merecemos o bem de Deus. Mas em Cristo Jesus, Ele que se tomou sobre si os nossos pecados, se tornou pecador, se fez maldição por nós. Todos aqueles que se refugiam em Cristo Jesus não verá a espada de Deus. Mas aqueles que rejeitam Jesus sofrerão a justiça eterna do Senhor. Que nós possamos, então, ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Ao invés de clamar por destruição, devemos clamar por conversão. Jesus poderia ter pedido a justiça de Deus sobre os seus inimigos. E na cruz, o que ele ora? Deus, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Se nem Jesus orou para destruir aqueles que o estavam matando naquele momento, nós também não devemos orar dessa maneira. Devemos orar pela graça, pela misericórdia de Deus, sabendo que Deus vai se vingar, sabendo que Deus vai se irar, mas ainda assim, Deus, clamamos pela sua misericórdia. Ao orar por alguém, então, que te fez mal, ore para que Deus converta essa pessoa. É a melhor forma dela deixar de fazer o mal para você mesmo. Sabendo que Deus vai vingar, sabendo que Deus pode trazer uma desgraça sobre a vida daquela pessoa, mas ainda assim, nós devemos pedir, Deus, traga conversão, seja no amor, seja na dor, como alguns dizem, né? Se Deus
não pega na reta, ele pega na curva, né? Se Deus não vai pelo amor, ele vai pela dor. Nós vamos orar isso. Deus, mas converta. Seja na graça do Senhor, ou seja na dor que essa pessoa sofra, converta, que ela entenda que ela precisa da misericórdia, da graça de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Vou orar aqui nesse momento, tá bom? Encerrando nosso momento aqui. Pai querido, obrigado, meu Deus, pela sua graça e pelo seu amor sobre nossas vidas. Obrigado por essa oração de Davi, que realmente mostra o seu coração amargurado, o seu coração pesaroso, como um homem bêbado que não sabe muitas vezes nem o que está falando. Davi está colocando aqui o seu coração diante de nós e mostrando que muitas vezes queremos a justiça do Senhor, mas não percebemos a graça e a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Ó Deus, que possamos ser íntegros, que possamos ser honestos, mas também que possamos buscar a justiça do Senhor sobre nossas vidas. E a justiça é Cristo Jesus, que nos justifica dos nossos pecados. Clamamos, ó Pai, que o Senhor converta aqueles que nos fazem mal. Perdoa o pecado deles, perdoa as acusações. Ó Pai, nos limpe e limpe o coração dessas pessoas, para que entreguem as suas vidas a Ti. Clamamos, ó Pai, pela sua misericórdia sobre a vida deles. É o que oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.